Cuidar da saúde das mulheres é o seu propósito. Mas e quando você se torna paciente? Em meio a uma pandemia e com um diagnóstico de Covid na maternidade, vemos uma força descomunal. No Momento Mãe de hoje, temos um encontro com várias facetas de uma profissional que as mulheres de Macaé conhecem bem. Bem-vinda, doutora Karina Schuller. Obrigada. Uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Olha, eu queria saber de você se você sempre sonhou em ser mãe. Então, eu sabia que eu queria ser mãe, né? Eu tinha essa vontade, mas acho que diante, né, da profissão, dos planos que a gente vai fazendo para a vida, a gente acaba adiando um pouco essa maternidade, né? E acabou que eu falo que foi um presente de Deus, né? Quando eu descobri de surpresa, e você participou disso, a minha primeira gravidez, que foi a Pietra, né? Que hoje está com 11 anos. E em falar da Pietra, né? Vamos contar um pouquinho como que foi a descoberta da Pietra. Então, eu não, como eu falei, não estava planejando, né? Mas também não usava nada para, né, impedir a gestação. Então, eu tive um pequeno atraso menstrual que me deu aquele susto e eu resolvi fazer um teste pensando assim, eu vou fazer, vai dar negativo e logo depois vai dar tudo bem, a menstruação vai descer. E foi quando eu te pedi ajuda, né, para você dar uma olhadinha lá no laboratório que você trabalhava, para ver, né, qual foi o resultado desse teste que eu tinha feito. E aí, quando você me falou lá, né, aquele númerozinho, eu falei, Catarina, você tá brincando comigo. Eu não sabia, eu não tinha noção que o número era um positivo. Aí eu tô entendendo, o que aconteceu? Você para de palhaçada comigo. Pois é, aquela coisa achando que você tava brincando, né, que de repente poderia ser mesmo uma brincadeira, né, porque foi uma surpresa, mas foi uma surpresa boa. É impossível não falar de maternidade sem pensar na construção do quartinho dos nossos filhos, nas mudanças de estilos, na hora de abrir uma cortina de manhã ao acordar seu pequeno. A decoração de interiores está diretamente ligada a sensações e momentos, e é por isso que a Rose Neves está com a gente nesse projeto. Um novo conceito de cortinas, persianas, papéis de paredes e muito mais. Eles acabaram de chegar em Macaé, nos Cavaleiros, e você precisa conhecer essa loja que está lindíssima. Acesse o QR Code aqui da tela e fale agora mesmo com um de nossos consultores de venda. E aí você descobriu a maternidade. E como foi sair do papel de médica para paciente? Então, após a descoberta da gravidez, né, foi quando eu comecei a pensar mesmo em cuidar mais da saúde. Então, foi ali na gestação da Pietra que eu procurei a melhorar minha alimentação, a comer mais coisas saudáveis, né, a estudar mais sobre isso, né, porque eu queria ter uma gestação tranquila e estar, assim, né, dando para ela o que eu poderia dar naquele momento, que era os melhores nutrientes possíveis para o desenvolvimento e crescimento dela. Então, foi aí que eu procurei, né, um acompanhamento com uma nutricionista, né, para cuidar dessa parte da alimentação, e uma médica, né, para me acompanhar no pré-natal, que era uma amiga minha também, que teve todo esse cuidado, né, com os exames, né, que a gente precisa fazer, né, da gestação em si. Eu consegui ser uma paciente, assim, né, mais regradinha, né? E boa, consegui. Na medida do possível, acho que eu fui uma boa paciente. E como que foi para você conciliar, né? A Pietra nasceu, a maternidade com o trabalho, porque você tem uma rotina muito puxada, você tem uma agenda muito, né, complexa. Como que foi para você? Então, esse retorno ao trabalho foi bem difícil. Quando eu comecei a sair de casa, eu já sentia falta de trabalhar, aquela rotina só com a criança, né, com as atividades que a gente tem assim dentro de casa, já estava me sufocando um pouco. Eu tinha esse desejo de retornar ao trabalho. E eu consegui ficar com a Pietra ali quase 1 ano em licença, né, na época, porque eu trouxe alguns trabalhos para casa, eu laudava alguns exames e isso eu conseguia fazer dentro de casa. Então, esse retorno era eu sair de dentro de casa para ir para o consultório, né, e passar o dia longe dela. Então, para mim, eu sentia como se eu estivesse abandonando ela. Eu ia para o consultório, eu ficava sofrendo. Eu estava em casa, eu, né, estava
estava meio sufocada, querendo sair para o trabalho. Então, nesse momento também eu me tornei paciente novamente. Eu procurei uma terapia, eu comecei a fazer terapia para conseguir entender, né, para conseguir me livrar desse sentimento, né, dessa culpa que eu sentia em sair de casa para o trabalho, e foi muito bom para mim durante esse período. Porque a gente tem essa culpa, né, de eu tô trabalhando muito, eu tô cuidando muito, eu não tô cuidando de mim. E que parece bom que você buscou. deixa, né, de... Tô falando assim, você fica com essa culpa de como se você estivesse abandonando, você está deixando de lado, mas na verdade você não está deixando de lado. Sim. Você está ali trabalhando, você está pensando neles o tempo inteiro, né? Você sabe que você deixou toda a estrutura em casa para que eles estivessem bem, ou que estivessem na escola, estejam sendo bem olhados, mas a gente sempre fica com aquela coisa de que poderia estar mais junto, Aquele né? Poderia estar mais presente. Sempre tem, né? Impressionante. E aí Pietra foi crescendo lindamente, é uma menina linda. E aí, de repente, você se deparou com mais uma surpresa. Isso. E como que foi? Então, novamente veio um novo resultado, né, positivo. Na época também não estava planejando, eu pensava em ter o segundo, mas a Pietra dormia muito mal, sempre acordava muito à noite, e isso foi fazendo com que eu deixasse para depois, né? Não, vamos esperar crescer mais um pouquinho e tal. E aí, ali, quando ela estava com 7 aninhos, né, veio a surpresa de uma gestação que acabou não indo adiante. E na época eu fiquei bem triste com isso, né, porque por mais que a gente não esteja planejando, você recebe ali um resultado, você fica feliz e aí 2 dias depois eu acabei descobrindo, né, que eu tinha perdido. E ali me tocou, né, aquilo e falou assim, não, cara, agora eu tô vendo que eu quero mesmo e eu vou passar a planejar isso, né, e comecei a fazer os exames para poder ver se eu tava com algum problema, se precisava de algum tratamento, como eu falei, já tinha 39 anos, né, a gente sabe que com o passar da idade vai ficando mais difícil, né, e aí eu fui fazer uma ultrassom de controle. E nessa ultrassom de controle eu já tinha uma viagem marcada aí, que era uma viagem de aniversário de casamento. E aí o médico brincou comigo, né, até o Gustavo, que faz ultrassom, e falou, olha, você vai estar ovulando aí nessa viagem, vai lá e seja o que Deus quiser. E aí eu voltei, ele falou assim, ó, teve sinal de ovulação, né, a gente acompanhou aquele ciclo todo pela ultra, vamos ver no que vai dar. E aí veio o resultado da gestação do Enzo logo a seguir, já nesse primeiro acompanhamento que eu fui fazer com a ultrassom. Enzo é uma criança linda, né? Sim. Gente, os filhos de Karina são, ai meu Deus, maravilhosos. Eu sou suspeita para falar. Eu gostaria de saber como que foi o nascimento do Enzo, porque a gente estava em meio a uma pandemia, né? E você tem uma história muito, 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 assim, de vida, porque sua família é uma família muito unida, são pessoas queridas, todo mundo gosta. O Enzo nasceu no dia 3 de março, né? A gente começou aqui o isolamento ali em torno do dia 16 de março, né? E na revisão dele de 15 dias, o meu marido já estava com alguns sintomas de gripe, né? Com uma tosse, eu também já sentindo alguns sintomas, mas como eu estava amamentando, eu não podia usar nada, então eu fiquei na vitamina C, né, ali, e ele fez o tratamento, que o médico chegou a examinar, o pediatra do Enzo, além de ser meu amigo, né, de faculdade, ele também é infectologista. Então, ele examinou a gente, falou, provavelmente uma virose, né, medicou o Swain e eu fiquei na hidratação e na vitamina, né. Só que eu não fui melhorando, pelo contrário, eu fui me sentindo mal, mas era um mal-estar muito vago, né? Não tinha um sintoma clássico. Aliás, naquele momento, ninguém nem sabia direito quais que eram os sintomas do Covid. Eu fui perceber que eu tive perda de olfato, paladar diferente. Depois, muito à frente, uma comida que o Swain tinha feito o almoço pra gente, ele faz um bacalhau maravilhoso. E aí ele falou assim, você gostou do bacalhau? Esse bacalhau não tá bom não. Tipo assim, né? Mas eu fiquei sem graça de falar, mas eu senti um gosto diferente, mas jamais ia pensar que aquilo ali seria, né, um diagnóstico. Ninguém sabia que isso era sintoma de Covid ainda. E aquela a gente esperava, era uma tosse com falta de ar. Eu não tive tosse, eu não tive falta de ar, eu só tive muita fraqueza, né? E isso, 15 dias dele de vida ali, foi quando eu comecei com esses sintomas. E aí, no dia 25 de março,
né? Então a gente fala com 22 dias, né, que ele tinha nascido, eu fui internada com um diagnóstico de Covid. Eu lembro. E aí eu precisei ficar internada, eu falo que eu acho que eu aguentei essa internação, porque eu não sabia nem metade das coisas que poderiam acontecer comigo, porque como eu falei, estava tudo muito recente, né? E todo mundo com muito medo, né? Eu lembro que teve né? Aquela coisa, não saber direito, e como assim eu tô com Covid, aonde que eu peguei, já estava todo mundo em casa. Como lidar com tudo Exatamente. isso que estava acontecendo. Eu lembro porque a Laurinha tinha feito 3 meses no dia 15 de março. Então isso me tomou muito também, porque eu ficava assim, gente, a Karina acabou de ganhar o Enzo e tá internada. E eu senti muito isso, assim, nessa época. E aí eu comecei a acompanhar porque você começou a divulgar isso também, né? A trazer para as pessoas, trazer essa informação. Você foi muito humana. E aí foi, então aí foi essa separação repentina. Eu me lembro que quando eu saí de casa eu dei uma olhada assim, tipo... Não sei se eu vou voltar, né? Era tipo um olhar de despedida. E eu tenho esse olhar muito clássico, assim, né? O meu marido, as crianças, eu indo, enfim. E aí fui, internei, né? Fiquei lá 5 dias e eles falaram assim... E além disso, ainda tinha aquela coisa do sentimento do outro, né? Porque eu não sei se vocês chegaram a acompanhar... Eu ainda fiquei como uma culpada que eu trouxe o Covid pra Macaé. Então, a gente tinha um WhatsApp e eu ficava usando o WhatsApp. E todo mundo, a família infectada, e aí a médica infectada, e aquela coisa como se a gente não fosse um ser humano, né? Um absurdo. Então, acho que isso na época também machucou muito. Eu acho que foi porque que doeu mais. Tipo assim, além de vocês estarem passando por esse momento super difícil. Foi uma coisa que não digo que doeu mais, que a separação dele, o não poder amamentar, o não poder enviar o leite para ele, né? Isso pesou bem, né? E eu tinha me preparado muito na gestação do Enzo, até mais do que da Pietra. Eu queria amamentar bastante tempo, eu queria ficar mais tempo com ele em casa, curtir mesmo, né? E aí isso foi bem difícil. E logo depois eu estar internada, né? No dia seguinte, como a minha mãe apresentava alguns sintomas, resolveram fazer, né, o teste nela e no meu pai, e os dois também foram internados com Covid. Foi um momento, assim, realmente de muito tumulto, né? De muitos sentimentos ali conturbados. Sim. E depois eu tive a minha alta, né? Naquele momento também de felicidade. Eu já tinha passado daquele período crítico, né? Já poderia estar indo para casa, feliz de estar indo para casa, mas chegar em casa e ainda ficar dentro de um quarto isolado, porque até então a gente não sabia se as crianças tinham tido, né? Se como que estava isso. Eu não poderia passar para eles, né? Imagina, se isolar dentro de casa. Isso, aí me pediram 21 dias de isolamento dentro do quarto. Meu marido já estava cuidando, né? O Swain já estava cuidando deles lá sozinho, dando o leite pro Enzo, né? O complemento, junto com a Pietra, que também passou a ser a ajudante, né? Ali, e ainda ter que cuidar de mim, porque a gente não podia pedir ajuda a outras pessoas, ninguém podia ter contato, né? Então, acho que foi um momento também de muito fortalecimento, assim, do nosso sentimento de família, de poder contar com o outro, né? De ter a segurança de que ele era pai, mas ali naquele momento ele era pai, ele era mãe, né? E ele era o marido que tinha que cuidar de mim. Então, assim, foi uma coisa que juntou, né? Uniu mais ainda os nossos laços, assim, né? A nossa união, assim, ficou bem mais forte. E dentro de tudo isso que você estava vivendo, você chegou em casa, você ainda ficou mais 21 dias e você ainda teve que lidar com a sua mãe que seguiu internada. Sim, eu acabei não precisando ficar os 21 dias, porque logo assim chegou um laboratório que tinha alguns testes e as crianças foram testadas. E aí, quando testou, viu que eles também já tinham tido, mas tinham sido assintomáticos. E aí, eu fui liberada do isolamento, pelo menos dentro de casa, né? Sim. Então, pude conviver e voltar a dar o leite para Enzo. E foi uma alegria muito grande esse momento em que eu tinha muito medo de que ele não retornasse a pegar o peito, né? E foi no primeiro contato que eu peguei ele já logo deu aquela bocanhada ali no peito e voltou a mamar super bem, assim, e fácil. E aí, só que aí veio a surpresa da complicação da minha mãe, né? A minha mãe acabou subindo para UTI e eu me lembro que teve um dia que eu peguei o telefone, tinham várias ligações do hospital, eu não conseguia atender e quando atendi, falou assim, não, é porque a psicóloga queria conversar com você
que sua mãe queria falar com você porque ela vai ser entubada. Nossa. E aí, quando veio aquela coisa dela vai ser entubada, deu aquele desespero, né? Mas eu preciso falar com a minha mãe. Eu comecei a ligar para tudo quanto é médico que eu conhecia, para anestesista que entubar. Eu quero falar com a minha mãe de entubar, não entuba, não entuba. E aí eu falei com ela, consegui ter esse contato com ela, né? Antes. E aí eu falei, mãe, vai ficar tudo bem, se Deus quiser, vai sair. Ela ainda estava um pouco já meio desorientada e tal. E entubou. E aí ali a gente acabou transferindo ela naquela época, né, que era muito novo, tudo aqui em Macaé, então teve esse distanciamento, né, meu irmão precisou acompanhá-la, levá-la através da ambulância para o Rio, e ali foram aí uns 15 dias, né, de tubo, dela muito grave, e cada dia aquele horário de conversar com a médica, de saber as notícias, gerava muita ansiedade, né? E eu tinha o Enzo para cuidar, queria viver esse momento de alegria, porque era um momento de muita alegria, minha mãe super empolgada com a chegada dele, com a chegada da minha sobrinha, que tinha sido um mesinho antes, né? Então eu falava assim, gente, como assim? Né? Esses netos chegando e minha mãe vai morrer, tipo, não pode, né? Não caía muito bem a ficha, né? É que a maternidade, um bebezinho recém-nascido, é tudo tão lindo. E aí, em meio a essa loucura, porque hoje a gente para pensar, a gente fica, cara, isso aconteceu. Exatamente. Em meio a toda essa loucura, eu perdi minha avó, eu perdi meu avô. Então, assim, é um pouco inacreditável. E você ainda tendo que lidar tudo isso no seu puerpério, com seu bebezinho dentro de casa. E as pessoas ainda meio que massacrando vocês, como se vocês fossem os culpados de trazer o Covid para Macaé. Como foi tudo isso, assim, para você? É o que eu falo, foi uma mistura de sentimentos muito grande, né? Porque era um momento de pura alegria, né? A chegada dele, de repente, essa coisa da pandemia e depois vivenciar esse diagnóstico, essa internação, essa separação repentina dele, depois o voltar para casa, estar feliz de estar tendo contato de novo, mas aí vinha o agravante da minha mãe, e aqueles dias, né, que pareciam intermináveis, né, dela no tubo, e é muito grave, realmente que ela ficou muito grave, mas eu falo assim que de onde a gente tira a força, de como que foi. Eu acho que é Deus, né? Deus faz isso com a gente, traz essa força, essa fé. Eu acreditava que ela poderia ficar bem, tinha muito medo, mas acreditava. E às vezes ainda eu falo, às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, Enzo ali, né? E tinha horário de dar uma mamar, e tinha hora que eu meio que me perdia, né? Se eu não tivesse alguém ali para me ajudar, meio que para me dar um rumo de que, vamos lá, né? Tem que dar uma mamar, tem que fazer, porque a minha cabeça tinha hora que parecia que eu estava vivendo, sei lá o quê, um pesadelo, né? Parecia que aquilo ali não era realidade. Eu digo que é a força mesmo que Deus nos dá, né? E a gente acreditar e ter fé, que aí deu tudo certo. O dia que ela teve, né? Que ela foi estubada, e aí as notícias foram começando a melhorar, né? Foi trazendo de novo aquela paz e a gente poder aproveitar de verdade, né? A nossa maternidade. Aí eu digo que veio o lado bom, porque aí, como eles já tinham tido, né, como a gente já tinha tido, então a gente passou a ficar mais junto ainda. A união de vocês é muito linda. Exatamente, a minha mãe podia ir na minha casa, né, quando ela chegou em casa, a gente pôde cuidar dela, né, então um momento ela teve que fazer fisioterapia, vários acompanhamentos, as pessoas profissionais ainda tinham medo de ir, né, então a gente teve algumas ajudas sim, de pessoas que estavam trabalhando com Covid, que foram ajudar, mas a gente também pôde ajudar pelo fato de que tinha essa coisa de que você já tinha tido, você achava-se que não se pegava mais. Você não pegaria de novo, né? E após essa gravidez, essa gestação, você virar mãe, ter a maternidade, o que mudou na sua vida profissional? Da mesma forma que foi difícil com a Pietra lá atrás, retornar ao trabalho, com o Enzo também foi muito difícil. Mas esse retorno ele foi sendo gradual, até por esse momento que a gente teve, né? Porque aí teve a primeira onda, teve a segunda onda, então a gente meio que saía para trabalhar, mas daqui a pouco voltava, né? E aí começaram as consultas online, então você podia também trabalhar em casa. Então eu consegui também, aos poucos, ir saindo para o trabalho, mas foi
mais leve, eu acho que até um pouco mais fácil do que quando foi com a Pietra, porque eu já tinha esse entendimento, né, que eu saindo, eu não estava abandonando ele. Mas eu falo que hoje é um desafio, cuidar de dois, né, porque um numa idade, hoje ela tem 11, ele tem 4, as vontades são diferentes, as necessidades são diferentes, e a gente tentar conciliar isso com uma rotina, né, intensa de trabalho, é difícil, mas a gente consegue. E qual é o seu momento predileto da maternidade? É a gente chegar em casa, né? Tá ali, eu digo, aquele momento ali da preparação para o dormir, deitar do lado, né? Sentir aquele cheirinho, aquele aconchego, né? Para poder colocar eles para dormirem, né? Dar aquele abraço de boa noite. Eu acho que esse aconchegozinho do dia parece ser uma coisa que não é como se fosse uma coisa comum, mas eu acho que é muito especial. E o que você falaria para Karina de anos atrás, que viveu tudo isso que você viveu? Que eu falaria assim, você é mais forte e corajosa do que você imagina. E você vai conseguir superar isso tudo. E você poderia deixar um recado para os seus filhos? Para os meus filhos? Que eu acho que é o nosso maior sonho, né? De que eles sejam realmente felizes, né? De que eles consigam realizar e conquistar tudo aquilo que eles desejam e que eles saibam que eu sempre vou estar ali para apoiá-los no que eles precisarem. Quando a gente fala de maternidade, sonhos e objetivos, é impossível não falar dos móveis da Criare Alphaville. Pensar no conceito da caminha do seu filho, planejar as noites de pizzas e outros momentos que estão diretamente ligados com os móveis da Criare, que além de resistentes, são lindíssimos. A empresa é ideal para você que está em processo de reforma, construção ou decoração da sua casa. Planeje seus móveis com criatividade, autenticidade e versatilidade. Afinal, ser diferente faz diferença. Acesse o QR Code aqui na tela e siga Criare Alphaville nas redes sociais. E aonde a gente encontra você hoje na rede social para marcar uma consulta, para te conhecer melhor? Então, o meu consultório, ele fica aqui na Praia dos Cavaleiros, ali no Prata Office. A gente tem os agendamentos, né, pelo WhatsApp e pelo telefone. E todos esses dados vocês encontram na minha rede social, né, no Instagram, doutora Karina Schuller, onde eu compartilho também muitas informações e muitas dicas de saúde para todas as mulheres. Eu quero muito agradecer por você ter topado vir bater esse papo com a gente. Foi uma honra ter você aqui. Te acho uma profissional incrível, uma mulher, uma mãe, uma amiga maravilhosa. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra também participar. Um beijo de coração. Obrigada. Olha, nós temos um presente para você. Obrigada. Dos nossos patrocinadores, que é a Rose Neves e a Criare Alphaville. Espero que você goste. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi muito especial ter você aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Não deixe de seguir e até o próximo programa.